Eu defendo um Congresso fiscalizador do Poder Executivo. Então eu quero mais é que os ânimos estejam acirrados e vigilantes. Eu não acho isso deletério aí para a nossa democracia. Agora eu queria fazer algumas observações, porque essas falas do Maia, elas foram extraídas de eventos do BTG Pactual, né, um grande banco de investimentos, e também em eventos num evento da Fundação Lehman. E aqui eu queria colocar um breve comentário, muita gente me pergunta sobre isso. A Fundação Lehman, ela financia bolsas de estudo e programas voltados aí à gestão pública e ao impacto social, né? O Jorge Paulo Lemann, que é fundador, ele está entre os 50 homens mais ricos do mundo, né? A fortuna dele é superior aí a 20 bilhões de dólares. E ele é o que a gente poderia chamar de metacapitalista, que é aquele empreendedor e financista para o qual a livre concorrência não traz mais benefício, porque ele naturalmente acaba se tornando o quê? Um monopolista, né? O grupo dele, por exemplo, é dono da cervejaria Ambev, na verdade, né? Que produz quase todas as cervejas que o ouvinte consome. Alguns alunos financiados por esse bilionário já entraram para a política, entre eles a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que a gente vive falando aqui, o Felipe Rigoni, né, do PSB, do Espírito Santo, e até o Thiago Mitrô, lá de Minas Gerais, do Partido Novo. 17, Caio, 17. Nossa senhora, bastante coisa, né? É uma senhora bancada. E tantos outros políticos são ajudados e são financiados pelo networking desse grande empresário, né? Então, ouvindo o Maia, que é do partido do DEM, né, do Democratas do Rio de Janeiro, estavam também o Flávio Dino, que é o governador maranhense do PCdoB, portanto, Partido Comunista do Brasil, e o Alessandro Molon, que é o deputado queridinho da Globo News, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Então, presta atenção nos nomes e nas legendas que eu estou falando. Novo, DEM, PSB, PDT, PCdoB. Então, é importante o ouvinte atentar que não existe qualquer coerência ideológica nos incentivos políticos do senhor Jorge Paulo Lemann. Ele ataca em todas as frentes. Deve ser porque tanto esquerda quanto direita consomem cerveja. Mas, enfim, queria falar aqui do discurso do Maia e analisar duas colocações dele. Começando sobre esse pacote, já que a gente falou mais cedo do caso Nardoni, sobre as observações sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O Maia disse o seguinte, abre aspas, precisava ser um projeto mais forte, uma reforma geral no sistema prisional. Isso seria uma resposta mais forte à sociedade. O projeto do Moro é um projeto que abrange várias áreas e mistura crime do colarinho branco com crime organizado. Essa primeira parte aqui é hilária, né? Precisava ser um projeto mais forte, uma reforma geral. Um projeto de menor alcance, que eu saiba, nunca exclui um projeto mais abrangente. Pelo contrário, ele é muito mais fácil de ser aprovado. Inclusive, a legislação proposta pelo ministro Sérgio Moro no pacote anticrime, ela era infraconstitucional. Portanto, não era uma proposta de emenda à Constituição. Tinha tramitação simples. Mesmo assim, né? Rodrigo Maia justifica a criação de um grupo de trabalho que ficou 90 dias sentado em cima desse projeto, simplesmente para fazer o quê? Para fatiá-lo e desfigurá-lo. O ouvinte sabe, né, que esse grupo de trabalho, ele tirou a tipificação do Caixa 2 como crime do Código Penal. Então, assim, a gente sabe também que bom é inimigo do ótimo. Se nem isso vocês conseguem aprovar, presidente Maia, imagina uma reforma robusta. E aí teve o arremate da frase, que também é excepcional. Mistura crime do colarinho branco com crime organizado. Quem mistura são os seus colegas parlamentares criminosos, tanto que a maioria das lideranças políticas envolvidas em corrupção também é acusada de formação de quadrilha e organização criminosa, inclusive o seu consogro, presidente Rodrigo Maia, o Moreira Franco, que é investigado na Lava Jato por corrupção e também por formação de quadrilha. E aí a gente chega ao grande finale, que é essa meia-culpa aí que você leu pra gente, Edgar, com delírios de grandeza, quase uma errata, né? Só faltava ter antes assim, erramos, abre aspas, Bolsonaro é produto dos nossos erros. Onde nós erramos? Deputado sem partido, escanteado por todo, resultado de um ciclo dos últimos anos. Bolsonaro era de um partido nanico. Se ele chegou onde chegou, a culpa é nossa. E aqui eu confesso que eu concordo com o senhor, presidente da Câmara. Só que o mais importante é definir qual que é o sujeito dessa oração. Onde nós erramos? Nós quem? Nós, o povo brasileiro? É óbvio que não. O Maia, ele não fala em nome do povo, até porque a sua representatividade popular é ínfima. Ele fala do alto dos seus parcos, 74 mil votos, viabilizados inclusive por 700 mil reais de dinheiro
dinheiro público do fundo eleitoral. Então, quando o Maia fala nós, ele fala dos políticos, especialmente aqueles que ele conhece bem, seja por afinidade, seja por grau de parentesco, ou seja pela experiência de quem está no seu 6º mandato parlamentar. Ele fala dos políticos que já estavam lá, ele fala dos políticos fisiológicos do Centrão, ele fala, em essência, dos políticos profissionais. Portanto, Bolsonaro é produto dos nossos erros, onde nós erramos, está falando desses caras. E vocês erraram roubando e deixando roubar. E olha, roubaram tanto embaixo do nariz dos senhores, senhor presidente, que mesmo no país que inventou aquela expressão infeliz de rouba mais faz, o povo se cansou da roubalheira de vocês. Então, quando o senhor fala, se ele chegou onde chegou, a culpa é nossa, eu concordo parcialmente. Não acho que é o caso do senhor se sentir tão importante, porque o presidente tem seus méritos. Mas parte da culpa por Bolsonaro é dos ladrões da República, porque entre os presidenciáveis, ele era aquele que não era formalmente acusado de corrupção. Entre os parlamentares do PP, que compunha aí a base do lulopetismo, ele era a exceção por não estar envolvido no mensalão e por votar por convicção e não por orientação de bancada. Então, eu acho que é um alento também, pelo menos para fechar a semana, sabendo que Maia e companhia estão morrendo de remorso por acharem que elegeram o presidente Bolsonaro.